Olá, hoje nós vamos falar de cyberbullying. Estamos aqui com dois grandes profissionais. Um executivo educacional, ele é palestrante nacional, criador da escola digital, já o conheço há muito tempo a partir dessa escola digital, escritor, apresentador de TV e pai de 3 filhos. E tem mais um detalhe: hiper super católico. É o Ricardo Chagas. Ele vai falar para nós um pouquinho hoje sobre cyberbullying. Estamos também aqui, está aqui conosco no estúdio, a Ana Carolina Botelho Mata. Ela é psicóloga escolar e orientadora educacional. Eu vou fazer umas perguntinhas para eles, e aí então nós vamos discorrendo sobre esse assunto que é de grande interesse para toda a sociedade, não só para os jovens, para os pais, mas para todas as pessoas de um modo geral. Ricardo, é com você que eu vou começar. A cada 3 jovens, isso é pesquisa, tá? Cada 3 jovens, um já sofreu cyberbullying. Isso em 30 países pesquisados. Explica para nós o que é cyberbullying. Primeiro, agradecer muitíssimo ao convite, né? Fico muito feliz de poder estar conversando sobre um tema dessa relevância. Eu pensei que esse tema ia ficar um pouquinho escondido agora com todas as preocupações que as escolas têm, a sociedade de modo geral, mas parabenizo aqui a iniciativa do blog, da conta do Instagram, para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema tão importante para nós. E cyberbullying nada mais é do que uma adequação, ou melhor, uma migração do bullying, que já era uma problemática aí de décadas dentro das escolas, passando para dentro do cyberespaço, né? Daí a expressão cyberbullying. E agora, em épocas de pandemia, e nesse pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, nós vamos ter que lidar com essa galerinha que está voltando ou não, ou vai permanecer conectada, e essas práticas de bullying, que para quem não é familiarizado com a expressão, bullying vem da expressão bullying, né? Que é o valentão americano, vem dessa expressão americana, e é aquele que, de forma sistemática, recorrente, fica levando ao escárnio, né, a vítima ali do bullying. Então, ele incessantemente ele fica ali apelidando, às vezes machucando, né? E eu, particularmente, aqui já deixo claro que eu não gosto dessa expressão muito que diz que nós sempre passamos por isso é só mais uma adequação de linguagem, e não é dessa forma. O bullying não é que seja algo novo, mas agora ele é tratado com muita seriedade. E aí nós temos aí caminhos muito graves que levam desde massacre a escolas, a casos de suicídio, cutting e tantas outras coisas, e de que forma tão silenciosa isso acontece tanto para o algoz quanto para a vítima, né? Então, para fechar, dentro do espaço escolar, por exemplo, hoje, quando eles advêm da internet, principalmente nesse retorno às aulas, é muito difícil, inclusive, identificar, né, quem são as pessoas envolvidas. Eu ia te perguntar isso, como identificar? E você já antecipou, quer dizer, é difícil identificar mesmo, né? É difícil, até porque, até na salvaguarda dessa pesquisa, fazendo a referência a ela, o Brasil fez uma pesquisa similar e, no caso do Brasil, houve uma pergunta a mais, né? Então, também deu o mesmo resultado, 1 a cada 3 jovens, já em 2010 era 1 a cada 10, agora 1 a cada 3 jovens passam por isso, jovens, crianças e adolescentes, mas 56% dos pais dizem que os filhos não passam por isso. Então, há um desconhecimento dos pais com relação ao tema e, por conta disso, não observam as mudanças dentro de casa. E essas mudanças também são levadas para dentro de sala de aula e que, às vezes, num corpo de 40, 50 alunos, é muito difícil você perceber, até porque, no dia a dia, eles são muito iguais, né? Os casos mais drásticos de bullying que levaram até incidentes como massacre e violência, os alunos eram protagonistas desse episódio de violência, eles eram considerados alunos invisíveis, porque eram aqueles que tiravam notas regulares, não davam problema, não tinha reunião de pais, aquela reunião de pais que diz assim, poxa, o pai de fulano deveria estar aqui, né? Era exatamente esse o garoto que era o protagonista, tinha uma família teoricamente equilibrada, né? A gente sabe que depois, aprofundando na prática, não é assim. Então, e quem sofre acaba não pedindo ajuda. Então, fica um cotidiano
dentro da normalidade, pelo menos aparentemente dentro da normalidade, e na vida online é quase uma esquizofrenia inerente à prática estudantil, que faz com que eles tenham essa vida dúbia e acabem fazendo coisas que a gente nem imagina que eles seriam capazes de fazer. Carol, eu chamo de Carol, a psicóloga e orientadora educacional Ana Carolina, mas popularmente entre nós é Carol, né, Carol? Claro. Você que é orientadora educacional, nós sabemos que a incidência entre os jovens ela é maior. Uma das perguntas para você, você tem um entendimento por que ela é maior entre os jovens? E aproveitando o gancho do Ricardo, ele disse que muitas vezes também até os orientadores, os psicólogos educacionais acabam não identificando esses jovens. Você pode contar para a gente, no seu universo aí de lidar com esses jovens, por que é entre os jovens que isso mais acontece? E também como é que você faz com a sua expertise para identificá-los? Claro, claro. Primeiramente, né, obrigada pelo convite, né? E então, é um tema muito delicado, né? Porque quando a gente lida com adolescente, a gente lida com um cenário de indivíduos querendo se adaptar e ser aceitos, né? Então, quando a gente fala que a adolescência, ela tem maior índice desse tipo de comportamento, tanto o bullying quanto o cyberbullying, são fatores no sentido de adaptação. Quando a gente está ali na adolescência, eles querem ser iguais, então eles querem permanecer em grupos. Então, o estranho, o diferente, é o que vai gerar condutas e comportamentos que vão ser inerentes a serem, às vezes, até agressivos, né? De exclusão, de estranhamento. Isso já é um pouquinho peculiar da fase, né? Então, a gente que está na escola, a gente vê grupos diferentes, né? Grupos de determinados alunos, grupos de outros alunos. Isso é bem natural dessa faixa etária. Então, quando a gente tem hoje um acesso muito maior às redes sociais, a gente percebe que esse comportamento ele fica muito mais, muito mais evidente, porque eles conseguem fazer esse tipo de comportamento sem ser visto. Né? Ele pode ser feito via internet, redes sociais, até com perfil falso, né? Criar um perfil falso e você falar mal de alguém ou criar uma imagem, pegar foto, fazer uma montagem, criar uma brincadeira ofensiva ou agressiva sem estar exposto. Né? Então, esse índice que a gente verifica, né, nas pesquisas é até interessante, porque quando a gente vê essa diferença de que quando o adolescente responde a pesquisa e ele fala que um a cada 3 já sofreu cyberbullying, quando a gente vê a informação em casa, os pais, 56% falam que os filhos não sofreram, é incoerente, né? São dados que eles não batem. Então, realmente, é difícil de você perceber. A gente, dentro da escola, qual que é o nosso trabalho? Dentro da escola, a gente faz a percepção de conhecer os alunos individualmente. Essa é a qualidade do trabalho, né? Quando a gente está na orientação educacional, a gente tem o trabalho de conhecer os alunos individualmente, pelo nome, pela questão comportamental, até para que a gente possa perceber qualquer alteração daquele aluno. Então, se a gente tem... Só um detalhe, desculpa te cortar, mas assim, como você disse que o trabalho ele é individual, é personalizado, já aconteceu ou acontece de você olhar para a pessoa e falar assim, o que está acontecendo? Você está estranho hoje. Isso acontece? Com certeza acontece. Não necessariamente é um bullying que está acontecendo, mas é algum problema pessoal, alguma questão naquele dia que o aluno chegou não bem-humorado ou alguma coisa aconteceu. E a gente tem dentro da escola um reforço muito positivo que os professores também são muito atenados. Então, eles percebem dentro da sala de aula aquele aluno que normalmente tem uma conduta e naquele momento ele está diferente. Quando a gente percebe que dentro de um padrão de comportamento o aluno está um pouco diferente, aquilo já é um sinalizador para a gente. E a gente não espera para atuar. Então, se ele já está diferente um pouquinho, a gente já chama aquele indivíduo para conversa. E caso a gente perceba qualquer alteração de comportamento, mesmo que ele não queira verbalizar que seja exatamente isso que esteja acontecendo, a gente aciona a família, se assim a família falar, olha, nós também não percebemos nenhuma alteração, a gente pede uma intervenção profissional, né? Porque a gente percebe a gravidade que o que pode gerar a gente não prestar atenção em pequenos sinais. Porque quando a gente vê pequenos sinais, quando já está sendo externo, não são mais pequenos, né? A gente já está com uma alteração significativa. Porque se a gente já está colocando para a nossa conduta, a nossa rotina, aquilo já está atrapalhando a minha convivência no coletivo, a gente já está com algo muito sério. Né? Algumas vezes o adolescente não verbaliza,
Então, às vezes, ele não consegue nos dizer o que está acontecendo. Então, a gente tem que buscar ajuda. Então, é onde a gente acessa a família, a gente acessa os profissionais e a gente pede esse suporte e a gente acompanha diariamente. Então, quando a gente tem casos desses dentro da escola, a gente fica com todos os holofotes virados para esses indivíduos. Então, tudo que ele faz é chegar para saber como é que ele está todos os dias, é conversar com esse indivíduo, é observá-lo no intervalo, para ver se está acontecendo alguma coisa, se ele está passando intervalo sozinho, se ele está isolado, se ele está com alguém. Se ele está isolado, a gente tenta buscar o perfil do aluno, buscar um grupo que, de repente, se adapte a esse perfil e tentar socializá-lo. A gente faz todo um trabalho de acolhimento nesse sentido. Porque a gente precisa, dentro da escola, deixar esse indivíduo saudável, né? Então, se a gente for verificar essa questão, a gente, fora da escola, fora do ambiente físico, é difícil a gente ter o controle, porque o telefone hoje em dia, quem não tem? Que adolescente que não tem? Para falar de alguém, para mandar um WhatsApp, para entrar numa rede social e assim externalizar suas opiniões. Mas a gente também tem que prestar atenção naquilo que a gente consegue, né? Então, a gente está dentro da sala de aula, a gente está dentro da escola, passou aquele aluno que está diferente, bom dia, tudo bem? Como é que você está? E a gente tem professores que nos ajudam muito com isso. Então, eles sinalizam para a gente, falam, olha, fulano hoje não estava normal na minha sala, ele estava cabisbaixo. Então, aquilo já é um sinalizador. No intervalo, a gente já vai lá, já chama o aluno para conversar. Às vezes não é nada demais, é um problema na família, alguma coisa, mas a gente está sempre de olho. Então, isso faz com que os índices, pelo menos dentro da escola, né, da escola que eu trabalho, ela diminua bastante, porque a gente está muito atento dentro desse processo. Né? E quando acontece, a gente faz intervenções. Então, a gente consegue tratar aquele aluno, a vítima daquele processo, como ela deve ser tratada. A gente tem que olhar para aquele problema dentro de o que pode ser gerado como trauma. A gente tem situações muito críticas. A gente tem possíveis sintomas de ansiedade, de depressão, até o suicídio, como foi citado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando isso aparece. Né? E é uma faixa etária que ela já é complexa por si só, né? Então, ela já é difícil. Ela já é muito complexa, com muitos desafios, tanto biológicos, emocionais, vestibulares. Ela é muito complexa. Então, a gente precisa cuidar desses meninos. Então, quando a gente está nesse ambiente, esse é o olhar que a gente dá. A gente fica realmente com esse olhar individualizado. Então, a gente conhece aqueles meninos. Agora, quando a gente está fora desse ambiente, a gente tem que ter o cuidado e a parceria da família, né? De perceber o que está acontecendo em casa e que a pesquisa nos dá uma resposta diferente, né? Que os pais não estão percebendo. Aí que é a nossa questão, né? Ô, Ricardo, aproveitando esse final da Carol aí, ela diz que 56% dos pais não têm conhecimento, não sabem que os filhos sofrem ou sofreram bullying. Envolver os pais, porque ela diz o seguinte, que uma vez tomado consciência, o conhecimento de uma criança, de um jovem que sofreu bullying, eles acionam os pais. Já que eles não sabem, 50% deles não sabem disso, ajuda ou atrapalha colocar os pais nessa história? Porque muitas vezes não querem aceitar, né? E aí? Você que é pai? Boa lembrança. Até eu gosto de colocar sempre no meu currículo profissional, né? Porque já tem graduação, pós-graduação e mestrado, são 3. Então, a gente está indo para o doutorado, quem sabe. E, assim, dentro dessa realidade, eu fico muito feliz de estar ouvindo falar sobre, dessa forma, principalmente, porque a gente resolveu trabalhar de forma complementar, jamais antagônica, né? Então, nós fizemos um 2.0 desse acompanhamento. De que forma? Nós resolvemos buscar subsídios para responder o que a senhora está perguntando. Então, quanto mais subsídio tiver, mais esse pai vai ser informado sobre o que está acontecendo. E cada vez mais essas conversas sobre bullying dentro da escola, quando a família é chamada, é preciso mostrar que tipo de comportamento essa criança, esse adolescente, esse jovem tem. E aí os prints, a demonstração, qual atividade eles estão inseridos, isso ajuda muito. E é por isso que a gente gasta muito tempo sempre observando o que eles fazem na hora de folga, vendo quais são as práticas desses alunos na hora de folga. Por exemplo, uma das práticas é a despersonalização do indivíduo online. O que é isso? Eles já entram na internet com uma outra persona. O Facebook tem uma idade mínima para se participar. O WhatsApp também, o Instagram também. Então, a faixa etária é 13 anos de idade. Menos que isso, não pode participar. E já é um modus operandi dentro das crianças, principalmente, colocar uma idade fake, né? Eles já iniciam ali colocando uma idade completamente aleatória. E aí você tem uma criança de 8, 7 anos, mas com 35, 40 anos dentro de uma rede social.
Isso faz com que elas comecem a interagir com pessoas de outras idades, fazendo outras conversas, aí vem os aliciadores, os assediadores, e a partir daí vai mudando o comportamento online dessa criança. Mas dentro do espaço escolar, ela continua exatamente com o mesmo comportamento. E aí, no caso da pauta em questão, que é o cyberbullying, né? Geralmente a escola acaba sendo surpreendida de ver que aquele aluno que é todo comedido dentro de sala de aula, que tem uma regularidade nas suas atividades, assiduidade e tudo mais, ele acaba tendo um comportamento totalmente tóxico. E aí, no caso do Brasil em particular, nós temos uma demanda muito complicada, porque os nossos gamers, os nossos jogadores de videogame, que aí vai um cenário de quase 70% da garotada, são considerados jogadores tóxicos no cenário internacional. Os nossos jogadores de videogame, os brasileirinhos, eles têm hábitos muito destrutivos dentro dos jogos. Então, é muito comum para eles roubarem. Ai, meu Deus, dentro das tem isso partidas. ainda? Tem isso Tem. ainda? Então, não são personas gratas nesse mundo, nesse universo internacional, não? Não só não são essas pessoas, são personas não gratas, né? Melhor dizendo, por conta que alguns servidores, o que é o servidor? É o local onde esses games acontecem. Então, é muito pesado jogar em cada máquina. E aí a empresa traz um servidor para cá, para o país, e aí eles começam a jogar de forma que a empresa segura o pulso da internet para eles poderem continuar essa jogatina. E muitos servidores vão embora do país por conta do comportamento dos brasileiros. Os brasileiros, na parte de gamers, principalmente, eles são muito tóxicos. E aí é por conta de um aprendizado. O que é isso? Para um pouquinho aí nessa sua fala e explica para nós o que é ser tóxico. Porque eu não entendo nada desses games e eu preciso entender o que é ser tóxico. Explica para nós. Então, aqui, por exemplo, a gente vai espelhar um jogador de videogame, né? É um game da moda, aí, chama LoL, League of Legends, e ele tem um comportamento um tanto quanto complicado, né? Esse é um game que chama Fortnite, ele está no pipe aqui, né? Nesse picture, essa tela menor, e o hábito dele é jogar ofendendo os outros jogadores, e ofendendo de forma racista, de forma de discurso de ódio e tantas outras coisas. E quem está assistindo aos vídeos, ele é muito famoso dentro da internet, né? Quem assiste aos vídeos acaba reproduzindo tudo aquilo que ele faz no seu dia a dia, porque eles acham que parte da fama é imitar exatamente aquilo que o jogador está fazendo. E como ele é um jogador muito famoso, é muito complicado mesmo. Esse jogo é que nem Fortnite, jogador de futebol, então, que copia corte de cabelo, essas coisas assim, né? é um pouquinho diferente porque aí, nesse caso do videogame, eles juntam aquela parte nociva que a torcida faz muitas vezes, que a gente sabe o que acontece na arquibancada, junto com o comportamento tóxico de algum jogador. Então, vamos supor que um jogador aprendeu que dando cotovelada ele vai ter vantagem dentro do jogo, e que isso é passado para ele dentro do treinamento, ele cresceu dessa forma. Isso automaticamente vai se reproduzir dentro dos jogos. Trazendo essa analogia para o mundo dos jogos, eles acham, por exemplo, que hackear é uma coisa muito comum. Então, é muito comum a garotada entrar no servidor e hackear o servidor, alterando totalmente as regras e fazendo tudo aquilo que o jogo não permite. Roubando seus amigos, matando seus parceiros dentro da partida. As meninas, principalmente, quando descobrem que dentro do servidor tem meninas jogando, elas sofrem muito abuso, muito assédio, e muitas acabam deixando de jogar por conta disso. Então, é uma prática mais comum do que a gente imagina. E esse é um mundo muito particular, que a gente está mergulhado nele 24 horas. Inclusive, a empresa do Fortnite, desse jogo que está mostrando aqui atrás, ela tentou fazer uma campanha de combate ao cyberbullying, né? E eles criaram uma skin. O que é a skin? É a roupinha do personagem. Eles criaram uma skin para as pessoas que não conseguem comprar a skin dentro do jogo. Porque no Brasil, principalmente, as pessoas que não têm dinheiro para comprar skin dentro do jogo, elas são muito humilhadas com relação aos outros jogadores, que gastam, em média, aí, 3, 5 mil reais por mês para melhorar o seu personagem virtual. Então, esse é um mundo novo que não está chegando, que ele já está aí, e assim, os pais precisam imediatamente de uma alfabetização digital para saber identificar, inclusive dentro da sua casa, como é que isso funciona para ser aliado da escola nessa luta contra essas práticas abusivas aí. Então, na verdade, a gente estava falando de cyberbullying e nós acabamos adentrando numa situação muito mais perigosa, muito mais que traz malefícios
Não dizendo que o bullying não seja algo tão sério que a gente não deva levar em conta, mas essa situação que você trouxe agora é gravíssima, porque esses meninos, se eles não estão estudando, eles estão jogando. Exatamente. E agora vem um dado que é para alarmar mesmo, porque não tem mais como, numa linguagem que está muito aí coloquial, que é passar pano, né, para a realidade, não tem mais como amenizar, né, tudo que está acontecendo. Vocês acompanharam há poucos meses aí, foi ainda tem pouquíssimo tempo, o massacre na escola Raul Brasil em Suzano, né? E eu sei que todo mundo viu o que pôde na televisão sobre o que aconteceu, mas existe um bastidor de tudo isso que é muito importante. Dentro da Deep Web, que é uma internet paralela que a gente conhece, uma música chamada Pupper and Kicks, né, foi tocada 1 milhão de vezes enquanto os assassinos estavam dentro da escola, né, dentro da Deep Web, para comemorar o que eles estavam fazendo. E esse massacre na escola tinha um ídolo, né, por trás, quase um mentor espiritual de tudo que estava acontecendo, que era o Wellington Menezes, o assassino do massacre de Realengo. Então, essa maldade está crescendo dentro da internet de uma tal forma em que é preciso muito. Eu não sou, de forma alguma, contrário aos jogos de videogame, de forma alguma mesmo. Eu sou jogador de videogame, meus filhos jogam videogame, mas eu não sou a favor de demonizar as ferramentas, como eu sou a favor que essa experiência seja clara para os pais, né? Que o pai entenda que entregar um jogo online para um filho de 6, 7, 8 anos de idade, ele está entregando a educação dos filhos para uma realidade que ele não vai ter condições de acompanhar, que são essas dicas fáceis, né, da internet. Então, acompanhe seu filho, veja o WhatsApp dele. Então, não tem como ver todas as conversas de dentro do WhatsApp, porque até com os amigos eles aprenderam a, quando conversam pelo WhatsApp, apagar a conversa sem que fique aquele bloquezinho lá dizendo essa mensagem foi apagada. Então, quando chega algum aplicativo para dizer que qualquer coisa que seja criado, por exemplo, essa imagem que está à mostra aí, ela tem uma bandana de um jogo chamado Call of Duty, e foram os assassinos de Suzano que utilizaram essa bandana para fazer o massacre. Então, quem é jogador de videogame automaticamente observa essa bandana. E essa proteção de rosto, agora, é uma das máscaras mais vendidas na pandemia, porque máscara ficou obrigatório. Então, não é que a gente tenha que ficar o tempo inteiro alardeado, mas é preciso que haja um entendimento. Ricardo, que coisa séria. Eu vou voltar para você, porque esse assunto é muito interessante. Ô, Carol, você como orientadora educacional, você sabia desse perigo dos jogos? Sabia nesse nível que o Ricardo está trazendo para nós? Nesse nível, não. Eu tenho um adolescente em casa, né? Eu tenho um adolescente de 16 anos. Amanhã faz 17, para falar a verdade. E ele joga esses jogos também. E o que eu percebo quando ele tem esses jogos é que ele fica realmente bastante agitado, né? Então, a gente aqui em casa estipula horário, estipula período, dias, porque realmente se a gente não tem controle sobre isso, exatamente foi o que o Ricardo colocou, né? É importantíssimo. Eu tenho uma parceria, eu falo que eu tenho muita parceria com o meu filho, né? Então, desde pequeno, a gente conversa muito, a gente tem uma liberdade de conversar sobre muitas coisas. E desde sempre, essa questão do videogame, o telefone, redes sociais, essas questões, a gente sempre compartilha, contanto que a minha conta é o que está no telefone dele. Então, eu consigo monitorar muitas coisas. Mas, quando chega realmente no videogame, talvez até um pouco do comportamento masculino, Ricardo, posso até estar errada, mas o comportamento masculino, ele é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais impulsivo. Eu acredito que esse tipo de jogos, né, que estimulam também esse tipo de comportamento dos meninos, eles acabam deixando eles tão excitados com o jogo que eles ficam realmente bastante alterados. E existem falas dentro da minha casa, eu escuto algumas vezes que eu falo, olha, para que isso aí eu não quero na minha casa. E realmente tem muitas falas ofensivas. O Ricardo falando, eu estava aqui ouvindo e lembrando que várias vezes eu falava, pode parar que esse aqui você não vai jogar mais. Mas não pela fala dele, até porque como eu monitoro, eu estou em casa, eu acompanho, né? Ele só joga quando eu estou em casa. Mas é a questão de realmente ter esse tipo de conduta e realmente ser real, né? É realmente uma questão que está acontecendo. E tem a situação que ele colocou das meninas, que eu tenho até um caso bem pontual sobre isso, que realmente é uma amiga dele, que eu tenho um acesso, que ela parou de jogar exatamente, Ricardo, por conta desse tipo de comportamento. Quando eles descobriram que era uma menina, ela foi realmente bastante humilhada.
e ela não conseguia voltar para o jogo, né? Existiam várias, eu não sei como é que funciona, eu não conheço esses jogos também, mas existiam algumas coisas deles tirarem ela da partida, matarem ela também porque ela era do time deles, certas condutas para que ela não conseguisse jogar. E aí ela decidiu não jogar mais. Quer dizer, ela saiu de uma coisa que ela gostava de fazer exatamente porque ela era reprimida diante daquela situação. Eles descobriram, mesmo ela com o nome, ela colocou o nome de homem, mas mesmo assim descobriram que ela era uma menina. Então, isso é bem desagradável, né? Mas nesse índice que o Ricardo está falando é bem interessante, é bem alarmante, na verdade, né? E nos preocupa bastante, porque realmente, às vezes a gente tem um adolescente que está no ambiente físico tendo um determinado comportamento, né? Dentro da conduta social, vamos dizer assim, e dentro da internet, como até o Ricardo colocou aqui para gente, sendo uma outra persona realmente, né? Tendo comportamentos e condutas completamente inadequadas e que não faz jus daquela pessoa no sentido físico, né? Quando ela está naquele presença da relação social, né? Então, realmente fica muito difícil. Mas é aquela questão da gente reforçar muito. A nós, como pais, a gente tem que ter esse processo de prestar atenção nos nossos filhos e principalmente no que eles andam fazendo, né? Tanto no acesso, quanto o que eles andam jogando, o que eles andam fazendo. Tem hoje aplicativos no celular que a gente consegue monitorar algumas coisas, né, que é uma das sugestões que nós damos, né, para os pais, mas realmente os adolescentes, como até ele também já reforçou, conseguem manobrar isso, né, porque eles já têm malícia suficiente, eles manobram isso de uma forma que eles vão ter benefícios, então tirar um aplicativo, colocar que está num lugar e que está em outro, então a gente tem que estar sempre fazendo esse processo de acompanhamento, né. Então, realmente é algo preocupante esse índice ser tão alto e é interessante falar dos brasileiros, porque eu já tinha escutado falar, Ricardo, dos assim, latinos de uma forma geral, mas mais dos argentinos, né? Mas é interessante saber que os brasileiros também estão aí numa disputa dessa falta de educação, vamos dizer, online, né? Nessas atividades e com esses comportamentos agressivos e ofensivos, né? O estudo que eu estava observando era desse comportamento dos argentinos, mas acredito que a gente está nesse pau a pau aí, né? Esse comportamento inadequado e hostil, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento a essa conduta. Ô, Ricardo, eu tenho duas perguntas para você. Eu vou fazer de uma vez, senão eu vou esquecer. A primeira delas é o seguinte: não existe um código de ética que essas ferramentas adotam e se a pessoa infringir, ele é desligado desses jogos? E a outra pergunta é o seguinte: tem coisa pior ainda do que você trouxe? Tem mais coisa para a gente saber? Nossa, a gente sempre começa a Estou aqui falar pensando dizendo, como olha, é que vai ser a vida dos meus netos no futuro, viu? é isso mesmo. Acho que está na hora da gente tratar a realidade de forma mais clara, né? A gente só é um dos pontos de discussão aí dessa realidade, porque nós resolvemos mesmo, estamos quase 20 anos aí mostrando esse outro lado, né? Como jogador, inclusive, antes de responder suas perguntas, é muito importante dizer que os alunos nos adoram porque a gente sabe de tudo isso. Exatamente por isso. Eles viviam sozinhos nessa realidade e muitos nem sabem o nível de seriedade de incorreções que eles cometem lá dentro. E aí, quando conversam com uma realidade que mostra, de fato, as implicações, de que maneira isso vai acarretar problemas para eles, e aí entra logo na questão da sua pergunta, que sim, todos os sites têm como, todos os sites de jogos, a gente também precisa saber que hoje os games mobile, os games via celular, já representam pelo menos 70% do mercado de games mundial, né? Então, os games de console, que é o videogame Xbox, PlayStation, eles estão diminuindo a sua produção, porque eles são muito caros, a produção deles é muito cara, coisa de 80 milhões por jogo, em média, enquanto o mobile é muito mais barato. E eles geram essa interação. Só que o que acontece? Quem denuncia, automaticamente acaba sendo perseguido pelos demais jogadores. E como Ai, você meu vai Deus, criando é o bullying aí, é o bullying aí. Exatamente. Não tem como fugir do bullying.
Absolutamente não tem como fugir do bullying. Enquanto eles estão criando uma vida dentro do jogo, hoje a gente fala muito de criptomoeda, né? Tá aí o Pix chegando e tal, mas essa criptomoeda já existe nos jogos há pelo menos uns 5, 7 anos aí. E essa criptomoeda faz com que eles tenham valores econômicos muito grandes aplicados dentro dessa ferramenta. Coisa de 20, 30, 40 mil reais, que os pais nem têm noção, às vezes vão só pagando, mas no acumulado já tem essa poupança que fica só para a empresa do jogo, né? Então, quando eles brigam com relação a isso, eles acabam saindo, né, dessa realidade e perdem todos esses ganhos, aí deixam de ser competitivos, né? Então, tem um jogo que chama Roblox, e ele tem uma moeda específica, que é essa, o Roblox, né? Então, a garotada vai pedindo, esses já seus netos vão jogar com certeza absoluta, e Eles dentro são dessa pequenos, linhagem... vão. Mas Eles estão eles muito pequenos. não tem jeito. Daqui a uns 2, 3, 4 anos, a pressão é tão grande, que eles não conseguem ficar sem o uso da ferramenta. E eu, obviamente, não vou usar esse momento para falar dessa parte mais técnica, eu vou me ater, não vou falar da idade adequada e tal, esse tipo de coisa. Mas eles têm medo de perder esses ganhos todos dentro do jogo e acabam não denunciando. Então, é o que a gente, inclusive, recomenda para as famílias. Eu tenho um marco legal, que é todos os pais que recorreram às escolas onde eu atendi, eles não foram a vias de fato, né? Porque quando encontram algum caso de bullying, a primeira coisa que tem que fazer, antes, inclusive, de reportar para a plataforma do jogo ou da rede social, é comunicar aos pais e responsáveis, ou ao professor, ou alguém, né, da sua confiança. Depois, procurar de forma técnica reportar. Só que são muitos usuários. A faixa de usuários assim é na faixa dos bilhões de usuários. Então, assim como tem esse caso em particular, vão ter outros tantos milhares ou milhões de casos. Então, não dá para a empresa julgar tudo ao mesmo tempo e banir aquela pessoa que não está fazendo tudo de forma adequada. Então, se isso continuar, é preciso também que as famílias entendam que a vias de fato de você começar a printar as conversas, printar essas ações e levar até a justiça, seja Ministério Público, ou Conselho Tutelar, ou a própria Delegacia de Repressão ao Crime Virtual, é preciso entender que não existe também dentro desses órgãos o modus operandi para lidar com essas situações, porque o desconhecimento ele é generalizado. Então, muitos não sabem a nomenclatura dos jogos, não sabem que tipo de coisa tem lá dentro. Só para você ter ideia, tem uma rede social chamada Second Life, né? Ela é feita com avatares, e houve um caso em que uma pessoa, um avatar, um personagem digitalizado, entrou na casa de um outro avatar dentro do jogo e roubou um vaso digital que tem um valor, né? Foi comprado com uma criptomoeda. Ele foi julgado e teve que pagar coisa de 30 mil euros por conta dessa realidade. Então, isso já, há pelo menos 10 anos, já é julgado nos países da Europa, né? Aqui no Brasil ainda há essa dificuldade nesse sentido. Aqui é o Second Life, né? São 2 personagens, são avatares, né? Que faz parte daquilo que a Carol colocou para a gente, dessa despersonalização, que às vezes são crianças que lá dentro têm outras personas, né? Que se portam de outra forma e fazem outras coisas. Inclusive, dando um exemplo interessante, é que a Canção Nova tentou colocar uma capela dentro do Second Life, que é uma ilha com personagens virtualizados, para gerar uma promoção da religião e da espiritualidade dentro da plataforma. E a capela foi totalmente profanada, né? Porque... Eu imagino, né? Coitado de Jesus Cristo, né? Exatamente. Foi crucificado então, de novo, né? não é uma boa tentativa, né? Fazer não isso. Foi uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Então, dentro da realidade, é exatamente isso. A gente precisa tratar desses termos, porque o bullying está aí, tem uma prática chamada cutting, né? Que a tia Carol aqui, tomando a liberdade, falando como meus aluninhos falam. Então, o cutting, ele é uma prática que as meninas, em particular, fazem demais, né? E como em Brasília, São Paulo, que usar o casaco é muito comum, as pessoas acabam não vendo, né? O cutting é pegar algo cortante, geralmente uma navalha, né? E ficam fazendo pequenos cortes. E esses cortes, eles não cicatrizam com facilidade e às vezes ficam permanentes. E aí chega ao ponto de virar um distúrbio realmente psicológico, e elas tendem a ir nessa linha. Tem também, quando elas são banidas de jogos,
Tem um caso muito particular de uma jogadora de LoL muito famosa internacional, LoL é League of Legends, né, um jogo muito famoso, em que ela saiu do jogo e descobriu na prostituição dentro da internet uma forma de reverter o que acontecera com ela anteriormente. Então, hoje ela faz vídeos para adultos dentro da internet e aí ficou muito famosa nesse sentido. Então, a gente chama de educação horizontal, né? Acho que esse é o grande problema do que nós vivemos hoje. A educação vertical, aquela dos adultos que ensinam coisas aos jovens, adolescentes e crianças, ela foi substituída pela educação horizontal, perdão. Nessa educação horizontal são indivíduos pares ali da mesma faixa etária, com o mesmo nível de desconhecimento da realidade, um apoiando o outro. Então, quando tem casos sobre suicídio, por exemplo, é muito comum entre eles, quando estão chateados com colegas, dizem assim: por que tu não te matas, então? Por que tu não fazes isso? Então, eles vão, às vezes sem malícia, provocando situações que eles não têm a dimensão do que pode acontecer. E aqui eu recomendo até um filme da HBO muito bom, que chama-se Conrad e Michelle, né, que conta a história de dois jovens, onde a mocinha foi quem aliciou o rapaz a se suicidar. E é um rapaz até muito religioso e tal, e ela entra na vida dele e, através de conversas particulares, dentro do Messenger, né, que o americano usa muito pouco, o WhatsApp ou quase nada, ele usa mais o inbox do iPhone, e aí ela acaba, né, essa moça acaba levando Conrad ao suicídio. A Michelle, que foi julgada, condenada, e o filme ele trata disso com muita frieza e, ao mesmo tempo, com muitos detalhes, porque todas as conversas que existiram entre eles, elas são colocadas na íntegra dentro do filme. Então, são muitos fatores, muitos elementos que nenhum deles podem ser tirados da falta da conversa. E, na hora de traduzir isso aos jovens, aos adolescentes, tem que ter uma imensa e total responsabilidade. É por isso que a gente sempre precisa do apoio da escola e da família para saber que dose, né? Que dose colocar. Uma das primeiras coisas que a gente faz é uma pesquisa para saber quais são os jogos mais jogados dentro da escola. A gente passa no corredor e consegue olhar num celular ou outro o que eles estão jogando. Mas eles gostam de falar do que estão jogando, mas não sabem que níveis de... Agora, na pandemia, por exemplo, já me alonguei, né? Mas agora, na pandemia, por exemplo, uma rede social de encontros está sendo muito usada por crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Então, uma espécie de Tinder misturado com Skype, né? Onde você escolhe o seu parceiro e fica se mostrando para ele, está sendo muito utilizada por crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade, porque os gamers estão também nessas plataformas. E aí, quando a criança aparece, eles começam, é o Omegle, né? E quando as crianças estão lá, aí vem o bullying generalizado, né? Gordo, baleia, porque você não se mata, e as crianças choram no vídeo. É uma coisa realmente trágica, mas tem solução se a família, a escola e a sociedade, de modo geral, agirem juntas e rapidamente. Ricardo, eu não sei se essa entrevista seria o caso, porque esse assunto, eu imaginava que a gente fosse falar estritamente do bullying, né? Eu tinha até uma pergunta para fazer para a Carol aqui, se a questão do bullying, eu sei que os jovens precisam de se autoafirmar entre a sua tribo, né? E aí, normalmente, aquele que quer entrar nesse grupo acaba cedendo a todas as imposições do líder do grupo, e é por aí que começa o bullying. Mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, viu, Carol? Porque eu acho Claro. que o Ricardo está trazendo informações aqui Sim. muito interessantes que eu acho que é relevante para você que é mãe, para mim que é mãe, que é avó, mas eu sou mãe mais de já filhos casados, mas todos que estão aqui assistindo. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, eu vou falar de Brasil, tá? Você disse que é importantíssimo escola, família, né, se unir em prol da ajuda desses jovens. A lei o Estatuto do Menor e do Adolescente, ela tem suas vantagens e tudo, mas ela nos limita muito hoje enquanto escola, né? E até enquanto família, até enquanto pais, né?
tem uma série de coisas hoje que a lei não permite. Já foi levado isso ao conhecimento dessas autoridades que criaram essa lei para ter conhecimento e agir em prol disso, porque assim, tem uma lei que não pode fazer nada com a criança, e aí todo mundo que tem conhecimento desses problemas diz, nós precisamos ajudar essas crianças, mas até onde que nós podemos nos meter? E aí? Você que está inteirado, que você fala com o Brasil inteiro, como é que está isso? Esse pessoal não está fazendo nada? E aí é extremamente, estritamente uma batalha nacional. A gente vem aí de estado em estado, praticamente, né, num cansaço físico que nos envelhece, nos adoece, porque em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares, há um profundo desconhecimento dessa deep learning, né, desse aprendizado profundo de como a internet, os games, como eles de fato funcionam e acontecem. Então, nós conseguimos, por exemplo, conversar com todas as operadoras de telefonia, Vivo, TIM, Oi, Claro, e eu fiz várias audiências junto com os presidentes nacionais dessas operadoras, e eles desconheciam, por exemplo, que os youtubers que estavam à frente, né, dos seus comerciais, que tipo de conteúdo eles tinham dentro da internet. E nós temos todo o trabalho de compilar todo esse material, de assistir, às vezes, 2 horas de live de um produto completamente destrutivo, assim, para ser bem agradável na linguagem, né, porque é muito pior do que isso. E aí isso gerou o cancelamento de muitos contratos. E gerou uma obrigatoriedade pelo PROCON aqui da região norte e nordeste do país, uma obrigatoriedade de algumas dessas empresas passarem a criarem cartazes e cartilhas mostrando de fato o que acontece. E a outra ponta são os pais, a família, a escola, inclusive tem a Lei Nacional de Combate ao Bullying, né, que é a Lei 13.185, que juntando com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, gera mais obrigatoriedade para a escola, né? A escola tem que fazer ações preventivas, ininterruptas, tem que ter praticamente um departamento de combate a esse tipo de situação, porque ainda que não aconteça no espaço físico da escola, né, se os envolvidos fazem parte do corpo escolar, a escola pode ser inquirida, ser levada, a se conversar sobre o assunto, a ter que mostrar alguma prova, alguma coisa do tipo. Então, é um assunto de amplo desconhecimento. Tenho certeza absoluta que algumas cadeiras, como alguns ministérios, por exemplo, desconhecem as nuances dessa atividade e que, mais do que uma audiência pública, deva-se ter esse diálogo a curto e assim, de forma ininterrupta, né? As famílias têm muita sede, esse é um assunto que chama muita atenção, esse é um ponto positivo, né? Nossas palestras, em média, começam às 19 horas, né? 19h30, e realmente não tem hora para acabar. Já chegamos a beirar 1 da manhã, assim, com os pais com muitas perguntas, porque eles tentaram entrar numa zona de conforto e confiança, não por mal, tenho certeza absoluta, e entregaram determinado material como Peppa Pig, por exemplo. E aí deixaram a criança assistir Peppa Pig sozinha no YouTube, só que YouTube não é TV. E Peppa Pig, dentro do YouTube, tem muitas redublagens da Peppa Pig. E a criança clica para assistir e, chegando lá, tem músicas extremamente pornográficas. E aí uma criança, às vezes, está aprendendo a falar, antes de papai e mamãe já solta um palavrão bem cabeludo. Então, há um desconhecimento total realmente disso. E para municiar as escolas, eu penso que esse protagonismo dessa mudança deva advir da escola, né? Deva advir da escola, porque é o local onde necessariamente os pais e as famílias se encontram obrigatoriamente, né? Quem dera que esse local fosse a igreja, por exemplo, mas a evasão ainda está sendo muito grande. E se a escola passar a protagonizar essa mudança, vai diminuir os embates, né? Os pais precisam entender que o embate judicial de quem comete o bullying, de quem sofre, é um desgaste para as famílias, inclusive para a marca escolar, né? Quando isso leva a via de fato de violência ou mesmo morte, como casos de massacres, né? E tentar evitar ao máximo que essa imagem da família seja prejudicada nesse sentido. Os pais estão muito abertos. A lei ela está aí pronta para emendas, pronta para mudanças, e antes de ter essas denominações, sejam deputados ou senadores que entendam, é preciso que haja uma mobilização. Eu, há muitos anos, não considero que eu esteja enxugando gelo, né? Eu
fiz parcerias importantíssimas com a Adriana Então, Silveira, no eu Rio de ia Janeiro. perguntar isso, se você estava navegando nessa seara aí sozinho, mas você está com apoio. Eu sei que da Tem, igreja você tem, né? Um apoio bem grande, né? Quando é o incondicional. Urani, lá no Rio de Janeiro, não é isso? Um apoio que Dona Ani já, pelo menos nos últimos 10 anos, assim, 12, 13 anos, está com a gente assim, bem próximo, uma abertura total para essa discussão. A gente sempre fala, não tem como não falar de bullying na catequese, é como se as crianças dentro da igreja não tivessem celular, e agora com o ensino remoto emergencial, quase todas acabaram tendo, né, o equipamento, então é preciso conversar de forma mais rápida. E nós realmente não estamos enxugando gelo. E essa conversa, Danos, é maior do que se pode se imaginar, porque até as empresas que geram esses games têm interesse nessa conversa. Porque os usuários, por não estarem tirando o que tem de melhor, hoje tem competições nacionais e internacionais, né? São os e-sports, né? Eles funcionam dessa forma, tem categorias quase profissionais nessa linha. Mas, para chegar até ali, precisa de todo um aparato educacional, familiar, e as famílias desconhecem esse processo. Municiar as famílias, eu digo que esse momento que a gente está vivendo, acho que o melhor simbolismo é exatamente esse. É como se tivesse entregue inúmeras carteiras de motoristas para toda a sociedade sem que ninguém soubesse dirigir, né? Então, nem assimilamos o 4G, já vem o 5G, que tem uma finalidade muito importante para cirurgias online, virão novas profissões aí, né, para mexer robô, inteligência artificial, deep learning e tantas outras coisas, mas é a questão da cidadania digital que ainda não ficou clara, não ficou evidente, né? As fake news continuam se propagando, a garotada continua sozinha navegando dentro da internet, os pais continuam sem tempo para acompanhar, a pandemia mostrou muito isso, e quando Sem tempo e estiveram sem em casa, saber, né? sem saber. Não tem como orientar se eu não sei, como é que eu vou alfabetizar meu filho se eu não sei ler nem escrever? É mais ou menos isso. Mas ainda assim, dá um celular de R$ 4.000, né, em média, um celular de última geração, que é uma máquina potentíssima para trabalhar, né? E a gente sabe que o intuito é dar o melhor para o seu filho. E na prática, a gente acaba percebendo que há uma destruição que gera vícios, dependência. Aqui vem um dado aí, esse é mais alarmante ainda, né? O Hospital das Clínicas, em São Paulo, criou uma ala sobre dependência tecnológica. E o doutor Nabuco, quando criou essa ala, eu estive fazendo entrevistas e pude fazer algumas palestras lá nesse mesmo período. E pude ver o mapeamento cerebral, né, de uma criança de 8 anos de idade, dependente tecnológica de games. Impressionante. As áreas do cérebro afetadas pela dependência tecnológica são as mesmas áreas afetadas pelo usuário de crack e cocaína. Então, é por isso que quando a criança desliga o celular e está muito tempo ali, e aí é uma coisa de 10, 12 horas por dia, em média, né? Qualquer número abaixo disso é não ser muito realista. E aí eles têm crise, eles começam a tremer, eles ficam irritados, né? A gente pede muito para os pais que tenham uma tolerância que assim que a criança ou adolescente ou jovem desligarem o equipamento, que eles respirem fundo e deixem ali pelo menos 5, 10, 15 minutos para se reconectarem à realidade, porque eles não estão ali, sabe? Estão ali fisicamente, mas mentalmente eles estão dentro de outra plataforma. O game é diferente da literatura, né? Eu tenho como ler um livro e pensar em alguma coisa, ouvir uma música, pensar em alguma coisa, mas no jogo não. Se eu não me concentrar 100% naquela atividade, eu absolutamente não evoluo, eu acabo perdendo ou sendo derrotado na partida. E aí o recado que a gente sempre deixa aos pais, essa que é uma visão estritamente dos nossos alunos, por todos os lugares que nós já passamos, eles sempre falam a mesma coisa. Legal, tio, eu entendi o que o senhor falou, mas não esqueça que quando eu saio do meu quarto e vou pedir ajuda da minha mãe, ela também está a maior parte do tempo conectada no equipamento, e meu pai também, e meu irmão também, então eles estão cada vez mais isolados nesse cyberespaço. E é por isso que o bullying é muito difícil de relatar, né? Eles acabam tentando falar, mas não encontram espaço para isso. É uma reunião, uma religação que precisa ser feita da forma mais imediata possível, é reaprender a conviver, né? Não através de mensagem, mas através do olhar nos olhos, ter essa alfabetização social, onde você olha nos olhos de alguém e consegue saber se ela está triste, se está chateada. Dentro de um jogo isso não acontece, o personagem não tem expressão, né? Ele é muito pobre nesse aspecto cognitivo social, né? Então,
mais do que a questão socioemocional, extremamente importante nesse momento, mas precisa saber como é essa vida online dessa galerinha. Como trazê-los para a realidade, saber conviver com essas ferramentas que estarão dentro da nossa realidade ad eterno, né? Então, não tem como voltar atrás. Eu, particularmente, não gostaria. E, para não ficar só uma coisa escatológica e abjeta, eu considero que nós estamos no melhor momento da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos, ainda com tudo isso. Porque no passado existiam ações violentas contra nossos filhos e nós não sabíamos quem eram os predadores, qual era o perfil, como encontrá-los. Hoje está tudo muito exposto e é por isso que gera medo. Mas no momento em que nós juntos possamos juntar as mãos e fazermos esse trabalho, essas crianças com segurança, né, vão poder se desenvolver com mais e terem assim habilidades cognitivas que nós nunca imaginamos que uma criança hoje poderia ter. Né? Então fazem coisas, entendem coisas de forma brilhante. Então está na hora de cuidar todas as crianças como se fossem crianças com super habilidades, né? Com habilidades maiores. E a gente sabe o que acontece quando crianças com super habilidades não são tratadas de forma adequada. Então, a gente tem tendência a desenvolver uma esquizofrenia, uma ansiedade profunda, que é o que a gente vê hoje no cenário de crianças com tantos estímulos, mas com pouco cuidado de transformar esse estímulo realmente num aprendizado cognitivo, social, familiar e, por que não, né, espiritual e tantas outras coisas extremamente necessárias para trabalhar esse novo ser de forma holística e adequada. Certo. Bem, eu como mãe, né, como psicóloga, como orientadora, esse cuidado, interessante que o Ricardo nos colocou, dados que realmente são dados alarmantes, dados preocupantes, né, e eu compartilho dessa preocupação, principalmente com a questão do diálogo, né, entre a família e o adolescente, a família e essa relação de convivência precisa ser uma convivência muito mais aberta a essa comunicação, não necessariamente os pais, porque como também o Ricardo colocou, às vezes uma figura não é necessariamente de confiança, são os pais, às vezes é uma pessoa da escola, é uma figura, é um professor, né, mas é importante que a gente tenha uma figura dessa para que a gente consiga uma comunicação até dessa pessoa que está passando por algo seríssimo, consiga conversar sobre esse assunto, né, consiga relatar essas angústias que eles estão passando, porque realmente as consequências são muito graves, essa preocupação ela é inerente, ela é real, ela está no nosso mundo, no nosso dia a dia, e eu como mãe, né, eu tenho muito essa preocupação com o meu filho dentro da minha casa, que é um adolescente que participa desses jogos, né, que faz uso do videogame, que usa os mesmos jogos, ele falando que eu sabendo o nome de todos, porque dentro da minha casa são os que meu filho joga, né, e realmente os amigos jogam. Eu conheço os amigos que ele joga, quando ele joga com alguém que não é conhecido do nosso convívio físico, ele faz questão que eu converse com essa pessoa, é muito interessante, que converse com a pessoa, ele bota o fone e fala, mãe, conversa aí, conhece, é lá de Fortaleza, né, então assim, algumas pessoas eu converso, eu faço questão de conhecer, até porque eu não sei quem são essas pessoas, o cuidado, né? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com esse mundo que a gente não consegue conviver, porque na hora que eles botam um fone de ouvido, se você pode perceber que as cenas, eles estão sempre com fone de ouvido, você não está participando daquele mundo. É o mundo dele. Então, se você não consegue ter uma relação aberta com aquele indivíduo não vai te relatar essas coisas. E você também tem que estar muito atento à conduta daquele indivíduo, como ele é, né? Eu conhecer aquele indivíduo, porque eu consigo perceber como ele fica agitado. Então, realmente, eu faço exatamente isso. Ele desliga e eu espero um tempo para poder conversar com ele e trazer ele para a nossa realidade, porque realmente desligar, ficar numa tensão. É como se ele estivesse ali numa competição absurda. E eu achei interessante a fala do Ricardo, quando ele relata que não existe essa questão emocional no jogo, e realmente não tem, os personagens não têm essa expressão, né? Não é essa preocupação, a preocupação é a competição, é o vencer, é o atacar, é o ganhar, é o matar. Você não tem essa preocupação, a sua relação é com o seu time de vencer o outro time, né? Então, essa questão vale social, tudo, isso. Né? Aí vale tudo. O meu time, aí vale tudo. Vamos lá, a gente tem que ganhar a partida. Aí não sei quantas são os rounds para vencer a partida X, ou quantos eu matei para ganhar o jogo. É nessa situação. Então, assim, realmente eu sou alienada e afirmo que não é uma realidade, até porque eu não jogo videogame. Então, realmente, essa realidade que o Ricardo está trazendo para mim foi muito importante como mãe,
de saber que a minha preocupação não foi em vão, né, de estar ali acompanhando diariamente, de estipular horários, e é o que eu reforço quando eu estou na clínica, quando eu estou com os meus pacientes, quando eu estou na escola, quando eu falo com os alunos dessa questão dos jogos, porque eles realmente relatam para a gente. Então, a gente tenta reforçar, poxa, não fica muito tempo, né? Eles trazem muita informação para a gente. Eu sou leiga, então não sei quais são os jogos que se joga, que é mais agressivo, que é mais isso ou aquilo. Mas só o fato de ouvir e a gente passar a orientação, falar, poxa, será que está sendo saudável para você? O tempo que você está demandando para isso está sendo saudável para você? O que você está deixando de fazer para estar ali? Né? As convivências com outros indivíduos ou com outras coisas, o momento da sua vida hoje, você está deixando de fazer o que para estar ali gastando 10 horas? Né? Aqui em casa não fica isso tudo, mas eu sei que tem realidades, né, Ricardo? Eu sei que isso é fato, né, que acontece de ficar... a professora do Cineia colocou, não está estudando, está jogando videogame. E tem casas que, infelizmente, é dessa forma, né? O aluno está na escola, ou o aluno está jogando videogame. Então, assim, colocar e trabalhar essa questão dessa consciência também, tanto com o indivíduo quanto com a família também. Porque, às vezes, já aconteceu de eu chamar a família e falar, olha, vamos começar a atribuir atividades ao seu filho, porque o fato dele não precisar fazer nada é ele ter tempo ocioso para sentar e ficar horas fazendo aquilo que não está sendo saudável, porque as relações interpessoais dele com a família, com os irmãos, ou até com ele mesmo, não está existindo. Hábitos de higiene básicos, né? Porque eles ficam horas ali, comer, ir no banheiro. Quando você vê, eles passam horas sem comer, né? Então é impressionante, eles não param. Compromete até a bexiga, né? Até o rim, né? Porque não segura a vontade de fazer xixi e aí vai ver tá com infecção urinária, né? E é uma partida atrás da outra, né? Eles não conseguem eles não conseguem colocar o ponto final naquele processo, né? Eu já vi os meninos, eu sei de história de meninos que viram à noite, né, Ricardo? Não sei, isso aí deve proceder, acho que até muito, né? De passarem a madrugada inteira jogando, eles não perceberem que já amanheceu. E eles estarem lá jogando e no mesmo ritmo, aquela questão assim, a tela e eu, né? Então, é uma situação muito complicada, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu gostei de saber que, de certa forma, o cuidado que eu tive com o meu filho realmente é uma orientação, né? Achei muito importante as informações, acho muito válido a gente pegar essas informações e propagar, né, Ricardo? Se possível, nos passar essas informações de outros meios para que a gente possa divulgar mais ainda essa informação, né, que a gente possa utilizar isso dentro do nosso ambiente. Nós temos acesso, eu tenho acesso a muitos jovens, que é o meu cenário, é a minha realidade. Então, o que eu puder fazer para agregar também, né, divulgar esse processo, essas informações, né, eu estou à disposição também, aí como orientadora, né, como orientadora educacional, para que a gente possa trabalhar essa conscientização também, além de conversar também com as famílias que eu também tenho acesso. Então, eu agradeço muito por esse momento, né, de ter te conhecido, Ricardo, né, pela professora Dulcineia ter proporcionado esse momento. Então, assim, agradeço muito e deixo o recado da seguinte forma, né, que a gente fique atento aos nossos filhos em casa, né, aos nossos adolescentes, aos nossos alunos, quando nós estivermos na escola, né, para qualquer alteração de conduta, de comportamento, para a gente poder observar melhor o dia a dia deles, tanto fisicamente quanto nesse sistema online, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento, e aprender mais sobre esse mundo que ainda é muito novo para a gente, né? Para eles é o dia a dia deles, é o mundo deles, mas para a gente é uma novidade. Então, quanto mais a gente agregar de conhecimento, melhor, né? Então, é esse meu recado. Obrigada, Carol, obrigada, Ricardo. Você gostou do assunto? Com certeza, né? Então, acesse Mais Família e Educação. Um grande beijo para todos vocês.